Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à série Eu Decido o Meu Futuro Profissional. Uma série onde eu falo sobre reflexões, alternativas, técnicas, introspecções sobre o que você tem de tão especial e tornar isso que é tão especial para você na sua realidade profissional. Eu sou Fernanda Fagundes, sou especialista em transformação de vida profissional e hoje o tema é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar sobre esse tema, que é a vocação profissional. Sim, você tem uma vocação profissional. Por mais que você duvide disso, você, como eu, como todos, temos uma vocação profissional. Aquilo que a gente faz tão bem, com os pés nas costas, é tão especial para que a gente perde horas e horas e horas do nosso dia fazendo. E isso é fácil, né? É um dos indicadores também, se você está na sua vocação. É fácil estar fazendo determinada atividade profissional, ok? Então, vamos lá. Como eu gosto, vamos colocar um contexto nesse tema de vocação, porque é um tema muito subjetivo e aí pode dar entrada para muitas interpretações, ok? Então, vamos lá. Vocação, para mim, é o seu para quê. Exatamente. Realmente, qual é a sua grande razão na vida? O para que você levanta da cama todos os dias? Qual é a principal razão das suas energias que faz você até superar esse engolimento, engolir sapos, jacarés, tudo de boca aberta, né? É o que realmente te causa resiliência, a flexibilidade, o objetivo, o propósito de ir até em direção a alguma coisa, né, que você deseja. Então, para mim, vocação é isso, é você encontrar a sua grande razão, o seu grande para quê. Para que você se levanta todos os dias de manhã? Para que você vai até esse trabalho? Para que você se relaciona com essas pessoas? Para que você luta diariamente por uma ideia? Para quê? Para quê e para quê? Ok? Então, essa temática é maravilhosa, porque ela é muito subjetiva, mas quando você aterriza isso num plano muito mais tangível e pragmático, é delicioso trabalhar isso, porque constantemente você vai aperfeiçoando a sua visão do que é o seu para quê. Até hoje, né? Eu vou aperfeiçoando o meu para quê. Eu já descobri o núcleo. Agora eu vou pulindo, eu vou me moldando exatamente naquela grande razão, porque aí você cria muitas alternativas, a sua empregabilidade aumenta, a sua criatividade também, e tudo vai ganhando sentido, ganha sentido até mesmo todas aquelas broncas, os tombos, o que não deu certo no seu passado ganha um grande sentido. E isso é maravilhoso, isso dá como um sentido de utilidade e também aquele pensamento, agora eu entendo porque eu estudei isso, porque eu passei por aquilo, porque eu conheci essa pessoa, porque não deu certo, porque deu certo, enfim. Aí múltiplas, né, razões você vai conhecendo, ok? Então vamos lá, para mim é isso a vocação, né? Agora você vai pensando aí o que é vocação para você, ok? E agora o segundo ponto aqui que eu gosto é desmistificar um pouco o que é a vocação, né? Porque existe um grande mito, né, em volta da vocação. Muitas pessoas pensam que vocação profissional é aquele sentido de salvar o mundo, né, de ser útil a muitas e muitas pessoas, a fazer coisas milagrosas, mirabolantes, grandes. E não. A vocação, a sua vocação, ela pode ser de diferentes níveis, né, de diferentes alcances. Não necessariamente precisa ser uma vocação que atenda uma maioria ampla do universo. Não, não é necessário. O seu talento principal, o seu dom, pode ser, digamos que usufruído no seu ambiente. Pode ser que faça sentido no seu próprio ambiente, né? Nas pessoas que te rodeiam, aos seus clientes, o que você vende, o seu serviço. Então, não necessariamente é algo grande, ok? Se é, ótimo. Mas se não é, também tá ótimo, ok? Então, é necessário romper esse mito do vocacional, né? E outro mito, que vocação é uma profissão. E isso, quando você descobre isso, é libertador.
Descobrir que a vocação é um estado de ser é muito maior do que qualquer profissão. Sabe por quê? Porque isso te dá liberdade. Quando você está em uma profissão, você, claro, você não é essa profissão, você está em uma profissão. Agora, a vocação é você, é o ser. Então, o ser, ele é muito grande, né? Então, ali você vai, através de uma atividade profissional, manifestar a sua vocação. Então, a sua vocação é muito maior do que tudo isso. A sua vocação não é um trabalho, não é uma profissão. Então, pode começar a desvincular isso. Desmistifica que a vocação é a sua profissão ou uma profissão determinada, ok? A vocação é aquilo que você entrega muito valor, que você tanto ama, que realmente faz sentido para você, mas não necessariamente é uma profissão. É uma maneira de ser, é uma maneira de entregar, é uma maneira de servir, é uma maneira de tocar vidas, de transformar outras vidas, ok? Então é isso, esse aspecto vocacional, ele tem uma ponta de você para o mundo, porque se fica só em você, aí não é vocação, isso é uma habilidade, né, um talento específico que você vai treinando, você adquiriu, enfim, mas não é a vocação. Então é muito importante de você realmente separar uma coisa da outra para você viver realmente nesse foco de qual é a sua vocação e como transformar isso na sua profissão, que essa é a grande jogada, esse é o grande segredo, né, para mim, de ser feliz profissionalmente, de encontrar sentido na sua profissão, porque você vê dentro da sua atividade profissional a maneira de expressar a sua vocação. Mas se você não sabe isso, você fica como se adequando ao mercado, ao posto de trabalho, às necessidades externas, às expectativas alheias, e você não atende realmente o que está falando aqui dentro. É um chamado interno do que você tem que fazer, como você tem que ganhar a sua vida. Que, claro, todos temos que ganhar a vida, ganhar o salário, pagar boleto, claro que sim. Mas é muito melhor fazer isso desde a perspectiva de eu faço aquilo que está na minha vocação, ok? Então, para mim, essa desmistificação é um ponto-chave da vocação profissional, ok? E outra coisa, vocação profissional e propósito. Meu Deus, o que é isso? Né? Muita gente se assusta, são palavras grandes e que muitas vezes no mercado, aí, quando você procura uma solução para isso, é muito grande, parece que é de gente privilegiada. Mas não, você tem vocação e você tem múltiplos propósitos. Então, qual é a diferença para mim da vocação com o propósito de uma maneira simples? Vamos simplificar bem, vamos aterrissar esse avião subjetivo que pode ser a vocação e o propósito para você ver claramente, para você tocar. Ah, agora eu entendi. A vocação, ela serve como um sentido. O sentido da sua direção, o sentido do seu caminhar, né? Você está numa trilha e você precisa saber, você está com uma bússola aqui. Para onde você vai? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o sudeste? Então, esse direcionamento da sua bússola é a sua vocação. Não necessariamente, né, você tem uma direção, um sentido fixo, não. A vocação, ela faz isso, ela é ampla, né, porque dentro do norte, você tem o para frente, mas ele fica numa amplitude grande, ele não fecha norte, acabou, né, ele amplia essa direção. Então, você vai descobrindo no seu caminhar na vida qual é o seu sentido, a sua vocação, como é, que caminho, né? Norte, sul, leste, oeste, qual é o que você flui melhor? Onde você tem melhores resultados? Onde é fácil? Vocação é coisa fácil. Você faz fácil. Fácil não quer dizer que você faz, tipo, sem vontade. Não. Quando você faz, o seu corpo fala com você, os seus olhos brilham, dá sentido, você fica com força, resiliência, mesmo que você está super cansado.
né? Então você ganha essa força interna que falta, esse preenchimento interno que você fala, agora eu sei o que está me faltando, né? Muitas vezes acontece isso. E o que é propósito? Se vocação é sentido, propósito são as metas. São os objetivos que você vai colocando no seu caminho. Se você vai para o norte, você pode ir para o norte de diferentes maneiras. Pode ser zigue-zague, pode ser reto, pode ser em diagonal, enfim, pode ser assim, reto, olhando para o lado, depois para, depois é mais reto, né, na vertical, depois horizontal, enfim. Tem várias maneiras de você chegar na sua vocação. Você fazer o seu sentido, caminhar no seu sentido, existem muitas maneiras, muitas. E isso que dá liberdade. É isso que você fala, eu não acredito. Agora eu tenho liberdade para escolher. E é esse o bonito da história, né? É a liberdade que você ganha quando você está nesse caminho. É incrível, é incrível. E as pessoas que já experimentaram isso no método sétimo sentido, que é o meu método, né? Que você encontra exatamente esse sentido, aonde está a sua vocação e trabalha nisso. E cria alternativas de trabalho de diferentes maneiras, seja ela empreendendo, seja ela num trabalho, seja ela como renda extra, e faz dar sentido na sua vida profissional. Ok? Então, essa é a grande diferença que eu vejo entre vocação e propósito. Um é o sentido, o outro são suas metas, que falam para você constantemente, enquanto você vai alcançando as suas metas, que você está no caminho certo. Ponto. Não precisa complicar, não precisa complicar esse andar. Então, um propósito, você consegue colocar lá, eu quero ganhar X, eu quero conseguir essa posição profissional, eu quero trocar de empresa, eu quero trabalhar numa empresa determinada, eu quero empreender, eu quero criar um negócio com sentido, que transforme vidas. Eu quero, eu quero, eu quero. E o sentido, quando você descobre o sentido, você fala, bom, eu já sei aonde colocar minhas bandeirinhas, os meus milestones, as minhas marcas importantes para alcançar. E é dentro dessas marcas você sente que você está completo, já no caminhar, sem necessidade de chegar no seu resultado. Claro que o resultado é importante, mas não é a razão de você caminhar em direção sempre no sentido da sua vocação. É o processo de caminhar que te deixa preenchido. Você sente que você está preenchido, independentemente se o resultado é mais a favor ou contra. Então, isso dá sentido. E para você, isso é força. É levantar da cama, é lutar, é pegar o transporte público, é pegar o carro, enfrentar o trânsito, é tentar vender de uma outra maneira para o seu cliente, é dar uma transformada no seu produto para ele ficar melhor, enfim, é ver várias alternativas para você ficar no seu sentido, ok? E isso te preenche, que nem eu comentei, isso preenche você e você se sente feliz. E aqui, para mim, é o grande pulo do gato. Não necessariamente você tem o melhor salário, não necessariamente você tem o melhor contrato, o melhor posto de trabalho, a melhor empresa, os melhores benefícios. Aqui, as pessoas que encontram a vocação e trabalham na sua vocação dão prioridade para estar no caminho. Claro, pagando as suas contas, dando prosperidade, claro que sim, mas esse não é o centro. Esse não é o grande objetivo, conquistar o salário X. O grande objetivo, por exemplo, é a liberdade, é a criatividade de estar nisso, de fazer aquilo, de fazer acontecer, criar alternativas para o cliente transformar vidas, mas fazendo desde um conhecimento que é fácil, que é natural, que flui melhor, né? E quando eu me dei conta de tudo isso, né, que é o mais interessante de tudo, né, foi justamente quando eu estava trabalhando lá em Madrid. Isso foi em 2014, quando, digamos que deu o pop-up, né, que abriu tudo isso. Eu morei durante 13 anos na Europa, e aí, ali, naquele momento, eu sempre gostei de RH, né? Sempre gostei. E o fato de eu pensar em ir para outra área,
Isso nunca passou pela minha cabeça. Desde que eu caí no RH, eu sempre soube que é ali que eu tenho que ficar, né? E com o passar do tempo, não sei, eu fui me desiludindo. Eu fui como não encontrando mais razão, né, naquele tipo de trabalho, entregando aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Então, bom, aí eu cheguei até a migrar, né? Eu falei, não, esse é o problema que eu não estou na linha de frente, eu preciso estar em consultoria para ver exatamente, né, essa entrega, ter esse contato com o cliente, ver a entrega. Então, eu fui para a consultoria. Mas mesmo assim, faltava alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa, eu não sabia o quê. Foi muito engraçado isso, eu não sabia o que faltava. Aí, né, aí o que que acontece? Quando você está perdido, vem aqueles pensamentos, não, claro, o problema é o contrato, que eu tinha um contrato temporário, né, que nunca foi do meu agrado. Mas eu falei, tá aí a razão. O problema é meu salário, que eu entrego muito mais daquilo que me pagam. Então, eu falei, não, então eu vou lutar por isso, né? Porque como eu quero melhorar, então já sei aonde eu tenho que corrigir. E aí eu fui lá, batalhei com a minha chefe, não sei o que e tal. E aí o dia que eu consegui, né? Eu estava até numa sala de reunião e ela colocou em cima o papel do novo contrato, novo salário, novas responsabilidades, um posto mais alto, benefícios maravilhosos. Quando ela colocou o papel em cima da mesa e eu fui lendo, qual que foi a reação? E isso foi o mais interessante. De cara para ela, eu tinha um sorriso. E eu falei, era isso, é isso, né? Ela falou, tá feliz, né? Eu falei, tô muito feliz e tal. Mas a realidade interna que é que me quebrava. Quebrava as minhas pernas, como eu chamo o momento crack. Quebrou. Quebrou porque eu pensei que era isso. E quando eu vi internamente, porque essa validação interna, essa sinceridade interna, lá dentro de você, você não pode mentir. De cara para o outro, você mente, porque você tem que se adequar, mas de cara para você, não funciona. Esse olhar interno, e você fala, ah, a gente está feliz, né? E aí fica cri, 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 você não ouve nada. E aquele foi um choque tão grande para mim, porque não modificou nada internamente. Foi como se não tivesse acontecido essa melhora. E eu falei, então, onde está o problema? Onde? E isso me perturbou muito, durante muitos meses. E aí eu fui, né, eu cheguei até a fazer terapia para encontrar, porque eu falei, eu tô louca, tô totalmente doida, porque eu quero uma coisa e depois eu consigo e não serve para nada. E o que eu faço? Então eu fui durante esse processo encontrando o meu caminho, né? Até que eu entendi que era a transição de carreira que eu precisava, aquela vontade que eu queria, no meu caso, de empreender, de tocar, de colocar esse sentido do RH, do cuidado da outra pessoa, de orientar a pessoa de outra maneira, tinha que ser de outra forma. Já não era através de uma empresa nem do RH, era através de um empreendimento. E aí eu fiz todo o processo com as minhas descobertas, aí eu fui fazendo o meu passo a passo, documentei esse passo a passo e aí nasceu o método, que é a minha transformação. O meu passo a passo é a minha transformação. Como eu encontrei essa vocação e falei, é isso. E como eu estruturei o método, como eu coloquei ele para funcionar, como outras pessoas compraram, enfim, e por aí vai. Então, acontecer isso na sua vida, de você sentir que você está cômodo, né? Eu estava cômoda no RH. Fazia sentido para mim. Muito tempo de experiência, um conhecimento grande. Sim, me sinto cômoda, né? Me sentia cômoda, mas alguma coisa falhava. Eu falava para mim, tem alguma coisa que não está funcionando. O que que eu faço? Então, nesse caso, né, a gente pegando a temática, né, de vocação e propósito, o que acontece aí? Eu estava na minha vocação, né? Eu pensava que estava na minha vocação, que era RH. Eu sou uma trabalhadora, uma profissional de recursos humanos. Era isso que eu pensava. E falhava. Falei, mas poxa, isso não é preenchimento? Isso não deveria estar preenchendo? Mas não, na verdade, o fato de estar dentro do RH era um propósito. Era um propósito para eu encontrar essa vocação. Que quando eu encontrei, ficou tudo mais claro. Sim, que é o cuidado humano, sim, que é o acompanhamento, sim, que é a orientação, mas de outra maneira. Então, aí surgiu, naquele ponto, outro propósito, que é o empreendimento. O empreendimento, ele não é uma vocação. Não, como eu falei,
A vocação não é uma profissão, não é uma atividade profissional, é um estado de ser que você vai encontrando com o tempo, no seu caminhar na sua vida profissional, com os seus testes, com suas sensações, com a sua sinceridade, com o seu autoconhecimento, ok? Então foi assim que eu descobri essa diferença entre estar com vocação e estar no propósito. Quando você está no propósito, essa sensação de falta de preenchimento é constante, porque ou você pensa que é vocação, mas você acha que é vocação e não está nessa linha, né? E falta uma direção, um sentido, porque estar no RH pode ser em diferentes maneiras, né? Então, o importante aqui é você estar alinhado com a sua vocação. Claro que é melhor você investir mais tempo em buscar esse direcionamento, ok? E depois estabelecer os seus propósitos. Mas como é a vida? Você tem que cumprir os seus propósitos, porque tem que pagar suas contas, porque é tudo muito rápido e etc. Mas é nesse caminhar que você vai vendo, falta alguma coisa? Você sente que falta alguma coisa? Então isso é propósito. Você não está na vocação, porque muitas vezes você está na vocação e falta direcionamento, falta metas para você se sentir mais útil profissionalmente. Mais útil, você já se sente útil, mas você quer transcender. É isso quando você está só na vocação. Agora, quando você está só no propósito e falta a vocação, é falta de preenchimento. Então, essa é a grande dica que eu te deixo, para você ver em que estado você está. Você está vivendo mais um propósito, mais na vocação, o que está faltando entre os dois, e é muito importante essa autorreflexão, e esse olhar para dentro. Sendo muito sincero, porque não tem problema. Se você considerar que falta alguma coisa, não tem problema, é justamente para isso, né? Essa reflexão é justamente para você encontrar isso que está faltando, a peça do seu quebra-cabeça que falta você encaixar para dar sentido, para você ver a figura completa, tá bom? E as situações, né, que indica que você não está na sua vocação, né? Gosto, que era a minha parte, gosto do RH, mas não me preenche. Isso que quer dizer que não é o RH? Não se sabe ainda. O que é fato é que você não te preenche. Talvez seja um RH diferente, talvez seja uma entrega diferente, depende de tudo que você já testou. Mas é diferente do que você está fazendo atualmente. Como eu já tinha mudado algumas coisas, eu já tinha feito o check. É mais como um serviço interno da companhia, mais como um serviço externo. Então, eu falei, então é fora. É uma maneira diferente, é uma liberdade diferente de ideias, de projetos. Então, fui tentando. E o que vai acontecer? Quando eu chegar num topo desse empreendedorismo, outra coisa vai me chamar. E outra coisa me chama, mas eu estou na mesma direção. Se é o norte, por exemplo, eu estou caminhando em direção ao norte, de diferentes maneiras, ok? E a outra parte é não gosto e não me preenche. Esse é o mais claro de todos, né? Não gosto do que eu faço profissionalmente e, claro, não me preenche. Isso é claríssimo. Falta vocação. Tá claríssimo. E muitas vezes até falta propósito aí. Você não pensou, você está empurrando com a barriga, você está atendendo uma necessidade básica de sobrevivência, de ter um salário, de colocar em cima da mesa, lá, comida, as responsabilidades financeiras, familiares, o que for. Mas o que acontece nessa situação? Vai chegar um momento que essa base da necessidade de Maslow, né, das necessidades mais básicas, elas vão estar cômodas. Você vai chegar num ponto que você vai parar de apagar incêndios, né? Vai se sentir mais cômodo nessa situação. Então, aí o que acontece? Você vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, preparar o terreno para encaixar isso. Qual é a minha vocação? Quais são os meus propósitos que me levam a sentir constantemente essa vocação, ok? Ou seja, vocação, como eu disse, é sentido, não é destino. Isso é outra sacada incrível que eu tive.
né? Porque muitas vezes, não, porque eu tenho que ser sempre médico. Não, eu tenho que ser sempre empresário. Não, eu tenho que ser sempre informático. Não, não é isso. Não é destino, não é profissão. É um estado de ser. O como você é, o como você entrega, como você toca vidas. Ok? E qual é o mito principal sobre a vocação, né? Que nem eu falei no começo. Tem gente que pensa que vocação, primeiro, que é para gente privilegiada. Isso é como um escudo para falar, o próprio ego dá esse escudo, falando, não, eu não tenho tempo para isso. Esse é o mais básico. Não, não é uma questão de tempo. É uma questão de prioridade de você encontrar isso. Sempre tem alguma coisa que você é muito bom, né? Como também pensar que você não é o melhor, né? Há melhor de fazer alguma coisa. Então, pensar que você tem algo especial, seja o que seja, não me importa, mas você tem algo que você faz muito especial, de maneira muito especial, que você entrega um valor especial, né? Por exemplo, para abrir um pouco mais esse pensamento, pensar fora, um pouco mais fora da caixinha. Todo mundo tem aquele exemplo daquele professor que marcou a nossa infância, adolescência. Todo mundo tem um exemplo ali. Seja marcar para, digamos que para um exemplo ruim, como um bom exemplo, né? Mas principalmente tente lembrar aquele bom exemplo, aquele exemplo que realmente marcou, que te livrou de não sei o quê, que te explicou de uma maneira que nenhum outro professor tinha te explicado. Ou aquele vendedor que te vendeu sem vender, que te convenceu de algo de uma maneira tão sutil, de um valor tão importante, ele detectou tão bem o que você precisa, que ele vendeu para você sem vender, né? Ou aquele serviço que você teve de um atendente, de uma atendente, que resolveu o seu problema de uma maneira super cordial, super amorosa, super explicativo. Enfim, todo mundo tem um exemplo de um profissional no seu posto adequado quando ele está na vocação dele, quando ele é de uma maneira tão diferente que é notável, ele se destaca por isso. Não se destaca pelo posto, não se destaca pelo salário, não se destaca por determinadas coisas, e sim a maneira de ser, né? Teve uma vez que eu estava passando na rua, indo buscar as minhas filhas na escola, e passou, né, o caminhão de lixo, né, com os garis buscando, né, recolhendo os lixos, e essas pessoas me chamaram muito a atenção, porque um deles, né, um estava recolhendo lixo de maneira assim, super, lixo, tá, outro estava cantando. Enquanto ele recolhia o lixo, ele cantava. Ele falava bom dia. Ele me parou e falou, bom dia, senhora, tudo bem? Espero que a senhora tenha um bom dia. Ele não tinha por que fazer isso. Não tinha, não está no script da profissão dele, não está na responsabilidade. Mas para ele foi importante dizer aquele bom dia, e eu retribuí. Então é isso, é a maneira de você entregar. Não é sempre estar feliz, não é sempre estar cantando, porque esse é outro mito da vocação. Tem que estar sempre feliz, não é isso. Você estar na sua vocação é você encontrar a sua grande razão, o seu grande sentido na sua profissão, na sua vida, né? Transformar esse grande sentido na sua profissão. Isso é trabalhar naquilo que você tanto ama. E é possível, não é coisa para gente privilegiada. E outra coisa, outro grande mito. As pessoas pensam que você descobre assim a sua vocação. Não. Não é rápido, ok? É um projeto de vida. Você tem que caminhar na sua vida profissional com essa observação, com essa antena, com todos os sentidos conectados, para você ir recolhendo isso, recolhendo todas essas informações, para você ir configurando qual possivelmente é o seu sentido. Ir lá e testar e ver como eu me sinto aqui, é mais isso, é mais aquilo, e principalmente quem está trabalhando. Eu não gosto do que eu faço, como eu encaixo isso? Abre espaço na sua agenda, seja o que seja um hobby. Começa no final de semana, depois do trabalho, no seu horário livre. Todo mundo tem 10 minutos. Comece a valer essa descoberta, né? Veja isso, encaixa, força, porque não é um hábito. Então você tem que abrir espaço
na sua agenda para ir testando, para ir provando, para ir sentindo, porque mais do que certeza, é a sensação de certeza de estar no caminho certo, porque você sente ao caminhar que é aquilo, que você pode ficar horas e horas e horas e horas e vai fazer um grande sentido para você, tá bom? Então é isso, esses são os grandes mitos para mim, mais do que o mito principal, esses são os mitos principais quando você fala sobre vocação profissional, ok? E quais são os benefícios, né, que a vocação profissional traz, a vocação traz que o propósito não traz. A gente já viu isso, algumas coisas, né, na minha intervenção antes. Principalmente o preenchimento. Você sente preenchido, não falta nada. Talvez falta resultado, que há consequências, faltam consequências disso. Ok, faltam clientes, tal. Mas você, como pessoa, quando você está caminhando e defendendo essa ideia, está preenchido. Não precisa de mais nada, ok? Precisa das consequências, mas causa, você tem todas as razões possíveis para você se manter ali, firme. E você sabe disso, é uma questão de você olhar e sentir de maneira verdadeira e autêntica com você mesmo, ok? Você sabe esse para quê, se é outra coisa também, um grande benefício, uma grande vantagem disso. Você levanta da cama e sabe para quê você vai levantar. Não é como atividade, isso através da sua atividade profissional, né? A atividade profissional é um meio, a sua profissão é um meio pelo qual se manifesta a sua vocação, ok? Você tem mais resiliência, porque você vai aguentar muito mais os baques, porque faz sentido você aguentar aquilo, o seu corpo tem força. Sabe quando você pede, em vez de pedir, eu não aguento mais, você pede mais força, não, pede mais sabedoria nas suas orações, desejos, o que for. Pede mais sabedoria para você lidar com essa situação. Então, um dos grandes benefícios é isso, você tem mais resiliência, mais foco. Você tem claro, quando você descobre a sua vocação, você tem claro para onde você vai, o que você precisa trabalhar, com quem você tem que interagir, quais são as empresas que você precisa mandar o currículo, quais são os tipos de negócios que você precisa desenvolver. Tudo isso, o foco. Você já não gasta energia com coisas que não têm nada a ver, ok? Vê mais oportunidades em vez dos caos. Essa vantagem é maravilhosa, porque pode estar caindo o mundo, crise, o que for, para você vai fazer sentido até mesmo esse momento de dificuldade. Então, você vai conseguir ver, você vai trocar o óculos da realidade, porque tudo é real, tanto o caos como as oportunidades, porque senão ninguém, mas ninguém via nenhuma oportunidade, e ninguém triunfava. Mas como existem pessoas que triunfam, mesmo quando a maré está contra, então existem muitas oportunidades. Tem como você dar a volta, né? Trocar uma maneira de olhar. Então você começa a usar esse óculos. Vou olhar as oportunidades, porque o caos está claro. Essa é a ponta do iceberg que todo mundo vê. Os problemas, as dificuldades, está claríssimo. A mídia está todos os dias bombardeando a gente para lembrar, nos lembram constantemente quais são os caos, as crises, as dificuldades, o que é complexo. Então, cabe a cada um encontrar onde está o seu óculos da oportunidade e colocá-lo. E você vai ver como dá sentido isso. Mas, claro, para isso, você precisa encontrar o seu norte, porque o seu óculos está no sentido da sua vocação. Porque senão você não vai ver. Você não vai aguentar o baque. E, principalmente, quem está empreendendo sabe disso. Sabe muito bem disso, porque se você não empreende, né, não faz um empreendimento baseado naquilo que você tem prazer, fica tudo mais difícil, porque não é fácil. Mas trabalhar também numa empresa, engolir sapo, tentar gerir muitos problemas, isso também não é fácil, principalmente se você está fazendo uma coisa que você não gosta. E você também sabe disso. Que, ok, você vai ter a folha de pagamento, seu salário, mas você sabe a troca que você está fazendo de maneira inconsciente
Porque esse tempo que você está nessa empresa é tempo da sua vida. É a troca que você fez da sua vida por esse salário. Então, tentar encontrar esse ajuste de sentido, né, de propósitos, para encaixar isso melhor, o tempo da minha vida e o investimento, né, e a troca que eu faço no nível financeiro com tudo isso, se não existe sentido e vocação, é muito mais complicado. Aí você desiste na primeira. E todo mundo sabe disso. Como é constante essas notícias de empreendimento que não deu certo, empreendimento que morre depois de tanto tempo. E não é culpa da crise. Não é. Isso é uma dificuldade a mais, né, acrescentada. Não. É porque não está dentro de uma vocação. Não tem claro qual que é o objetivo e o foco, o porquê e o para que aquilo existe, ok? Dá mais força. Outro benefício maravilhoso. Te dá muita força. Tá tudo ali difícil, tá remando, mas você tá vendo oportunidades alternativas. A sua criatividade vai a mil. E eu falo isso porque eu estou empreendendo. Como é difícil algumas coisas, como é difícil encontrar os meus clientes, onde está o meu cliente, meu target na internet, muitas vezes, o que ele pensa. Então, estar nessa onda e conectar com ele, com ela, isso me dá muita força, porque me lembra quem eu era faz pouco tempo e como eu posso mostrar a minha transformação através somente do meu exemplo, eu mostro a transformação. Depois eu trago os exemplos dos meus alunos. E isso é muito forte. E isso como te energiza, você coloca a sua mão assim como na tomada. É a sua fonte inesgotável de energia. Isso é um grande benefício, principalmente numa rotina, né, numa demanda, numa exigência tão grande como é o mercado profissional, como é o futuro do trabalho, tudo isso. Então, procure, dê tempo para você, invista na sua vocação. Faz muito sentido isso, principalmente quando você vê a vantagem. Quais são as vantagens? E eu já listei para você, ok? E como você pode estar mais em harmonia, né, com a sua vocação? Eu listei aqui 4, né? A primeira de todas, né, que faz um grande sentido do que eu estou falando, é conhecer os seus verdadeiros talentos. Mas os talentos humanos seus, que você aprende na sua vida e depois você leva para o trabalho e vai aperfeiçoando. Você vai encontrando maneiras de aperfeiçoar, seja na vida pessoal ou profissional. Mas você tem que encontrar os verdadeiros talentos. Para você ver o que você faz fácil, de maneira super fluida, super com os pés nas costas. Vocação é facilidade, é o que você faz fácil a serviço do mundo, ok? Dê espaço na sua vida para esses talentos. Depois que você descobre isso, ativa lá a sua escrita automática, coloca e começa a anotar num papel o que você faz fácil, o que falam para você. Muitas vezes os feedbacks ajudam. O que falam para mim que eu faço muito fácil? E se você não sabe, tem um ótimo exercício. Liga para as pessoas, liga para o seu chefe, para sua amiga, para sua família e pergunta: o que você acha que eu faço tão fácil? O que você acha que eu me destaco? O que realmente marca a diferença em mim? Pergunta para várias pessoas, se você não tem uma ideia do que pode ser, né? Porque às vezes a dificuldade está no reconhecer, identificar o que tem dentro. Então, se não sabe, pergunta. Utiliza o seu meio social para isso ajuda muito. Escuta, anota. Isso não tem que ser a verdade, ok? Depois você valida internamente para ver se você está de acordo. Mas escute opiniões sobre quem você é, sobre como você faz fácil, mas a pergunta tem que ser clara. O que você acha que eu faço tão fácil, tão bem? O que realmente você vê que eu marco a diferença, que eu faço de uma maneira diferente, ok? E dê espaço para isso. Abre espaço, como eu falei, abra espaço obrigatoriamente, intencionalmente na sua agenda para isso. 3, faça um diário de bordo. Isso é maravilhoso. Para ir descobrindo isso durante o seu caminhar. Separe um caderno ou um espaço no seu celular, o que for, mas separe um espaço para você ir anotando
o que você descobriu, que pensamentos e blá, blá, blá. Faça esse diário de bordo, você vai se surpreender as coisas que vão acontecendo na mente, né? Uma nota, né? Um espaço de notas no seu celular. Escreva. Se for possível à mão, melhor. Porque isso, o processo cognitivo, como eu sempre falo, é muito melhor, flui melhor, né? Do que digitando. Porque digitando você tem as interferências dos avisos, do WhatsApp, do Telegram, enfim, muita coisa. Mas quando você está escrevendo e dedicado para você, você como coloca no silêncio, no vibra, né, os celulares, tudo, e começa a escrever. Então, dedique esse tempo, coloca na sua cabeceira ali, no criado mudo, sei lá, uma maneira que você possa documentar. Para mim fez total diferença. Para mim foi a criação do meu negócio. Só para você ter uma ideia da potência do diário de bordo, ok? E 4, tome ações para você estar alinhado com tudo isso. Porque depois de descobrir tudo isso, né, que nem alguns falam, mas eu não sei o que eu faço e tarará. O problema não é descobrir. Você chega lá. O problema é, ok, o que você quer fazer com isso? Vai guardar na gaveta? Vai embora? Deixa para lá? Dá preguiça? Dá medo? E aí? O que você quer fazer com isso? E isso é um passo importantíssimo, porque eu podia ter perfeitamente guardado o meu método. Eu podia ter perfeitamente falado, não, eu vou num lugar mais seguro. Você acha que eu não tinha medo? Você acha que eu estava super estável? Não. Eu queria voltar a ser útil profissionalmente. Então, eu tinha que ir com medo, eu tinha que ir com incertezas, eu tinha que bater na porta, vender o método. Eu não era vendedora. Então, isso tem que vir de maneira natural, porque quando você vende alguma coisa que faz sentido para você, você vende sem vender. Você vende como se você estivesse se apresentando. E isso é ótimo, porque ninguém gosta de que fiquem ali insistindo. Não. As pessoas gostam de que você venda uma coisa sem vender, mostrando os benefícios, mostrando exemplos, provas. Então, faça o seu processo de encontro da sua vocação. E depois de investigar tudo isso, faça o seu planejamento, o seu plano de ação e planejamento. Como ficar mais em harmonia, como cada vez dar mais espaço para isso que eu encontrei. Como eu faço para ampliar cada vez mais na minha agenda isso que eu encontrei. Ok? E isso depende 100% de você. Não depende da crise, nem do seu salário, nem do seu emprego. Não. Depende 100% de você. Então, pegue as rédeas de volta da sua vida e dê sentido a tudo isso. Ok? Então, os alunos, né, tem uma parte do método sétimo sentido que é maravilhoso, que eles vão vendo tudo isso. E quando eles descobrem que é o ápice, digamos, né, cada um descobre um momento diferente. Mas quando esses alunos encontraram, aconteceu uma coisa como aconteceu comigo. Você fica paralisado. Você fala, eu não acredito. Que sempre esteve aí. E eu não fui capaz de enxergar. E aí vem muitas sensações, né? Cada um fala de uma maneira, mas digamos que o padrão de todo mundo, os pontos em comum que existe, né? Existem entre os alunos, é principalmente isso. Um alívio. Quando você encontra a sua vocação e transforma isso, vê a maneira de você transformar isso na sua vida profissional, é um alívio. Você para de drenar sua energia, tentando buscar sua felicidade, sua satisfação, sua motivação em coisas que não te trazem isso. Porque você consegue e você fala, ah, mas eu quero algo mais. E você fica nessa corrida da eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E todo mundo sabe que isso não leva a nada. Porque as expectativas é assim. Eu tenho essa expectativa. Você chega lá, pum. Ah, já não quero mais, não me satisfaz. Eu quero essa agora. E você quer mais, e mais, e mais, e mais. Isso é uma característica humana. Então, não pode estar baseada nisso. Agora, se a sua expectativa é encontrar o seu sentido de caminhar, quando você encontra o sentido, é como você reorientasse a sua bússola. Você colocasse no seu GPS exatamente o sentido. E aí você vai ver e escutar rota encontrada, caminho encontrado. Isso é um alívio incrível, dá um sentido geral, até mesmo, como eu falei antes,
a todos os desafios, tudo que deu errado, tudo que não deu errado, as pessoas que você encontrou no meio do caminho, as pessoas que já não estão na sua vida, tudo ganha um sentido enorme. E você sabe por quê e para que todas essas coisas aconteceram. De verdade, é transformador. Só provando mesmo para você ver. Mas seguindo essas pautas, você já pode começar esse caminho. Então, não espere para depois, não ignore isso, porque isso é fundamental, ok? Tem uma frase da Clarice Lispector, que eu gosto tanto, né? Eu cheguei a fazer teatro alguns anos da minha vida, e eu encontrei essa frase e eu falei, nossa, se eu já admirava ela, agora eu admiro mais, né? Ela falou exatamente assim, eu vou até ler para não fugir, ok? Não dar uma interpretação minha. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Ponto. É transformadora essa frase. Eu vou ler de novo, para você gravar bem na sua mente. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Você encontra esse chamado interno. Eu preciso mudar. Será que a transição de carreira é para mim? Será que empreender é para mim? Será que mudar somente de área é a solução? Será que mudar totalmente 360 graus é a solução? Será que parar, dar um stand-by, né, na minha vida profissional é a solução? Então, você sente o chamado da mudança, mas você não sabe como ir, que é o talento, o propósito, tudo isso. Então, viver, né, muitas vezes você sente que o seu chamado vai falando, vem para cá, e você ignora, você fala que preguiça, não dá dinheiro, ninguém vive disso, e blá, sempre vai ter uma desculpa, sempre. Mas aí você vai e busca rapidamente na internet. Tem gente que vive disso? E você encontra. Aí você fala, então, esse negócio de viver disso, como é que fica? É auto-engano constantemente. Você precisa romper esse obstáculo interno. Você pode viver daquilo que você tanto ama, sempre e quando você encontre esse sentido. Você encontre para onde olhar. Porque você pode olhar para tantas direções. Então você tem que filtrar, porque a sua cabeça não dá, seu sistema cognitivo não dá para tanto. Ok? Então, claro, você pode viver, você pode ter um trabalho ideal, você pode triunfar na sua carreira, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Sempre e quando você descubra o seu sentido profissional. Ok? E o fechamento aqui que eu quero fazer com você é falar para você que a vida, eu acho que é chover no molhado, como falam na Espanha, mas é lembrar, né, como uma lembrança. A vida passa muito rápido para ficar se dedicando profissionalmente a uma atividade profissional que você não gosta, que você não vê sentido. Se você já não vê sentido naquilo que você faz profissionalmente, para o trem. Para no sentido psicológico. Você tem que continuar pagando as suas contas, ok. Isso não está sendo discutido. Agora, para o pensamento de que você tem que seguir ali pro resto da vida. Sabe por quê? Porque a própria vida vai te dar um chacoalhão. Seja com uma crise, seja com uma demissão, seja com alguma coisa, mas vai te chacoalhar para te lembrar. Realmente você está feliz aqui? Você não quer fazer algum tipo de mudança? Não faz mais sentido você olhar para outros lados para ver aonde você está melhor, ver mais sentido profissional, ok? E é isso. Esse é o grande tema sobre vocação. Poderia estar horas e horas e horas falando sobre isso. Essa é a minha vocação, despertar a vocação nas pessoas. Esse sentido. Você descobrir qual é o seu sentido na profissão
e transformar isso na sua maneira de ganhar a sua vida. É isso, simplesmente. Ok? Então, eu espero de coração que esse ensinamento de hoje, esse compartilhamento que eu fiz com você, te ajude, né, a despertar algumas coisas, a iluminar alguma coisa na sua mente e te dar uma nova perspectiva de futuro, né? Isso não é pouco, ter uma perspectiva de futuro é maravilhoso. É você encontrar o seu para quê, já é o começo, ok? Obrigada pela sua paciência, pela sua audiência, e é isso, eu espero que tenha agregado no seu crescimento pessoal e profissional. A gente se vê. Até logo. Tchau, tchau.